O relato de hoje, a inveja matou o meu padrasto. Credo, mais um de inveja. Mais a foto. Mais a foto? Então o Matheus falou que vai mais a foto também, ó. Fotinho de Natal aqui, nossa, vai autografada, tá? Uma fotinho de Natal junto com a Cruz de Caravaca e o livro da poderosa Cruz de Caravaca. Relato sobre inveja, sobre morte. Ai, credo. Vamos lá. A inveja matou o meu padrasto. Olá, Ana, me chamo fulana. A galera já aprendeu, ó. Eu tenho 20 anos, moro em Vitória da Conquista, na Bahia. Eu tinha 17 anos, mas antes de chegar a essa idade, minha mãe morava com meu pai. Ela se casou muito nova por ter engravidado cedo do meu irmão mais velho. Mas meu pai era muito de saideira e de bebedeira. Chegava em casa quebrando tudo. Mas em um certo dia, minha mãe... Tá trocado os nomes? Já não sei. Mas em um certo dia, minha mãe conheceu a pessoa que seria o meu padrasto. E vou chamá-lo de Levi. Então, não é esse o nome. Ele era um pouco mais velho. Tinha olhos verdes. Minha mãe logo se encantou, pois ele andava sempre sem camisa. Olha! Pois trabalhava em um torrador de café. Ela sempre ia lá para comprar café e ficava conversando com ele, até que um dia ele cansou de ver minha mãe sofrendo com as bebedeiras do meu pai. E ele pediu para que ela morasse com ele. Ela, toda encantada, não pensou duas vezes e se separou do meu pai e saiu de casa sem pensar duas vezes, levando eu e meu irmão mais novo. Eu, na época, tinha entre 5 e 6 anos de idade e confesso que não gostei muito, mas logo ele foi conquistando todos, né? Porque ele era bem trabalhador e sempre a nossa mesa era farta. Os anos foram passando assim até que tudo mudou e ele começou a adoecer, apesar dele ter 3 filhos já casados, mas nenhum ia vê-lo, pelo fato de não gostarem da minha mãe. Um deles era um pouco mais próximo e se chamava fulano. Ele era casado, tinha 2 filhos, a mulher dele era mais... tinha 2 filhos, a mulher dele, que mais parecia o Satanás, ai meu Deus, fervia de ódio ao ver minha mãe. Meu padrasto adoeceu com muitas dores nas pernas e pontadas no peito. Levaram ele a vários médicos, mas diziam que ele não tinha nada. Mas havia sim minha mãe, em suas saídas para buscar remédios para ele, do nada encontrou uma mulher que disse a ela: "O que o seu Levi tem não é problema de médico. Você deve imediatamente levá-lo a outro lugar." Ela ficou com aquilo na cabeça e foi no lugar jogar cartas de tarô. Quando a mulher revelou que jogaram um feitiço nele de magia negra, para que ele morresse aos poucos e para que o filho dele pudesse ficar com todo o dinheiro e a casa em que nós estávamos com ele. Ah, entendi. Olha a minha inocência. Minha mãe sempre... Por isso que a mulher, acho que era a nora, tinha raiva dela, né? Porque daí as coisas tinham que ficar para eles, né? Bom, quando... Minha mãe sempre acreditou nessas coisas e logo foi numa consulta num terreiro. E lá descobriu que foi a mulher do filho dele que fez isso e que logo ia ficar pior. Ela foi para casa e não contou. Deixou como estava por um tempo. Quando eu fiz 15 anos, as coisas pioraram. Cobras apareciam em fileiras todos os dias, às 6 da tarde. Sempre eram 3 cobras. Uma preta que ia na frente e uma marrom atrás. E a última era verde. Eu ficava aterrorizada. Enquanto minha mãe matava as cobras, o meu padrasto gemia de dor na cama. E escorpiões choviam pelas paredes. Misericórdia! Cheguei a achar um debaixo do meu travesseiro, mas nenhum deles fez mal a gente. Credo! As noites eram perturbadoras, pois, deitada em minha cama, o quarto não era muito escuro por conta da janela que tinha uma cortina fina. Sombras passavam pelas paredes e meu padrasto também via, e minha mãe também. Eu dormia numa beliche,
Eu dormia numa beliche na parte de baixo e meu irmão mais novo na parte de cima. Ele era o único que não via nada. Cada noite era horrível, pois além das sombras na parede, se ouvia o arrastar de cadeiras na cozinha. Quando se ia ver, não era nada. Numa noite, minha mãe chamou a ambulância, pois meu padrasto estava passando mal. Ele estava passando mal mais uma vez, e lá ele ficou internado. Minha mãe, indignada, voltou ao terreiro e mandou fazer um trabalho para que ela parasse de judiar do meu padrasto. E ela fez, e por um tempo aquele tormento parou. Os médicos deram diagnósticos de problemas renais e ele passou a fazer hemodiálise. Eu sempre calada, nada dizia, apenas observava. Minha mãe o convenceu de levá-lo no terreiro e ele aceitou. Lá fez as limpezas corporais nele, trabalhos e revelações. Falaram que jogaram macumba para destruí-lo e que as 7 pontadas era um boneco feito em seu nome. E judiaria dele quando bem quisessem. Ele, com medo, fez muitos trabalhos, mas não vendo resultados esperados, ele sempre cismado. Desistiu depois de gastar muito dinheiro. Ele foi embora e não quis terminar os trabalhos. E logo foi faltando aquela fartura de comida que sempre tinha, pois foi tudo embora com remédios e médicos. Ele era cada vez mais perturbado e eu sempre no meu quarto, encolhida de medo daquelas sombras na parede que não eram só uma, eram 3 e ficavam passando, sempre 3. 3 não é sinal de coisa boa, não. Ficavam passando de um lado para o outro e sumia na parte mais escura do quarto. Eu já com 17 anos e todo dia era igual, até certa noite em que o meu padrasto passou mal e foi para o hospital. Lá ele ficou de quinta até sábado e eu tinha que ficar em casa cuidando do meu irmão. Foi na última noite de sexta quando minha mãe estava no hospital com ele e eu com meu irmão em casa. À noite eu estava secando a louça e guardando quando me virei para a sala que não tinha porta e vi algo horrível passar para o quarto do meu padrasto. Era uma criatura bizarra. Usava uma túnica rasgada de cor de cor meio alaranjada. E ele não tocava o chão, ou não tinha pés, eu não sei. Ele tinha uma pele cinza e poucos fios de cabelo na cabeça, que por sinal eram... Não tinha cabelo na cabeça e por sinal tinha que por sinal eram braços. Era muito horrível. A cabeça era braço? Bom, era muito horrível. Passou pro quarto aquela criatura. Passou direto, sem me olhar, e eu fiquei petrificada, porque se me olhasse, eu morreria ali mesmo do coração. E eu sabia que tinha visto, porque meu coração estava tão acelerado que queria sair do peito. Eu corri pro quarto, não sei da onde tirei coragem, mas não vi nada lá. Meu irmão estava no outro quarto, no computador, e eu perguntei se tinha sido ele que tinha passado pro quarto. E ele disse que não, e me olhou assustado, perguntou por quê. E eu, para não assustá-lo, disse que não era por nada. Eu mal dormi aquela noite. Na manhã de sábado, minha mãe chegou do hospital para descansar e voltar. Mas o telefone tocou. Era do hospital, mandando ela imediatamente ir para lá. Ela pensou que era coisa boba, tipo assinar papelada, essas coisas. Chamou um táxi e foi. Mas no fundo eu sabia que não era nada bom. Meia hora depois meu celular toca e era minha mãe desesperada falando que o meu padrasto tinha morrido. Assim que ela terminou de dizer essas palavras, o telefone caiu da minha mão e eu sabia que o que eu tinha visto na noite anterior era a morte. Ou o que eu acho que seria, ou é o que eu acho, sei lá. Depois dos procedimentos para o velório, minha mãe pegou as roupas que ele estava usando antes de morrer e viu que os caras da funerária haviam roubado R$ 80 do bolso dele. Mas ela, muito abalada, nada fez. Quando ela chegou, depois de chorar muito, ver aquilo doía minha alma.
Eu finalmente contei o que tinha visto na noite anterior e ela me olhou assustada e perguntou se não fiquei com medo. Eu disse que um pouco e ela me abraçou e disse que tudo ficaria bem. Depois do velório, no final daquele sofrimento, quando o carro arrastou para levá-lo ao cemitério, um redemoinho invadiu toda a área onde estava o caixão, como se varresse e levasse algo embora. Minha mãe e eu não fomos no enterro, pois não aguentaria ver aquilo. Ele sofreu por dias depois do Ela sofreu por dias depois do enterro do meu padrasto. O cachorro que ele tinha apelidado de Jordélio morreu com a boca espumando verde 3 dias depois. Falaram que era o mal que era para pegar em mim ou na minha mãe, mas pegou no cachorro, pois nossos anjos da guarda eram fortes. Depois do falecimento do meu padrasto. Bom, depois do falecimento do meu padrasto, eu tive várias crises de desmaio, mas eu não tinha nada, pois sou extremamente saudável. Mas logo essas crises sumiram do nada. Não vi mais as sombras depois da morte dele, nem nada mais, seja lá o que fosse, foi junto com o caixão. Embora mulher, eu a vejo até hoje. E mesmo depois de 2 anos do falecimento dele, eu e minha mãe e meu irmão continuamos na mesma casa. Estamos aqui até hoje, mesmo depois de tudo se acalmando. Mas a casa nunca mais teve a alegria que ele trazia. Sinto muita falta dele, pois ele foi um pai que meu pai de sangue nunca foi. A maldade e a inveja daquela mulher o fez partir desse mundo após sofrer tanto. Eu tenho esse relato como uma mensagem. Por que ter tanta inveja da pessoa a ponto de fazer mal a ela? Pois, além de prejudicar a pessoa, você fará sofrer as pessoas que estão com ela. E você, no final, também pagará, pois a justiça de Deus é certa, é justa. Ana, adoro seu canal, você é uma atenção incrível, fico encantada com o vídeo, espero que contem meu relato, porque foi real. Mais um relato de inveja, não é mesmo? Quem que fez? Mulher. Vocês já repararam? Acho que 99% dos relatos que eu li aqui a respeito de inveja, de que faz as coisas pros outros, é mulher que faz. Repare nisso. Cuidado com mulher, gente. Vai lá e é pra fazer mal, que é pra matar a pessoa. Covarde, além de tudo, né? Porque é fácil ir lá no outro fazer o trabalho de longe, mandar... Que nem mandar matar, né? E ainda fazer sofrer antes. Povo ruim. Que povo ruim. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Eu estou... E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.